Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Fast Trades. Esse é um especial sobre o payroll, né? Não tem muito o que falar sobre o payroll, vocês já estão, né, todos bastante familiarizados, né, com o payroll. Existe, na verdade, a preocupação sobre o tapering, né, que é a redução da compra de ativos pelo Fed, e é isso que preocupa todo mundo, né? Então, se o payroll, lembrando que hoje veio os dados da ADP, veio abaixo do esperado, se o payroll vier com um número bom, né, o mercado tende a achar, né, que o Fed vai ter que atuar, né, na direção oposta do que ele tem feito hoje, né? Então é tapering, perdão, e reduzir estímulos, etc e tal. Tá todo mundo preocupado com isso, né? Em termos gráficos, é a primeira vez que a gente vai ter um payroll já num movimento de preço de correção. Importante a gente falar disso. Todas as outras vezes que a gente teve payroll, pelo menos do tempo que eu falo aqui com vocês, a gente tinha um setup, né, uma configuração do gráfico, tanto na Nasdaq, como no SP500, como no Dow Jones, embora a gente não cubra o Dow Jones aqui, né, eu não olho ele, a configuração desses instrumentos, desses ativos, eram altistas. O que isso quer dizer? Você não tinha, por exemplo, uma média de 50 virada para baixo, entendeu? Perdendo velocidade. Você não tinha uma média de 20 virada para baixo, ou a 9 cruzando com a 21. Essas coisas fazem diferença na análise do preço, porque é mais ou menos assim, né? Quando o preço está caindo, tudo é motivo para cair. Quando o preço está subindo, tudo é motivo para subir. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer no dia de amanhã, mas é importante, a gente vai ver no gráfico, como isso vai se comportar, beleza? Então, não há muito o que falar, né, sobre o payroll, a gente já falou sobre isso bastante nos últimos tempos, né? Então, ficamos aí no aguardo dos dados. Evidentemente, você que opera dólar, essas coisas, mesmo no índice, tem que ficar atento a movimentos abruptos aí no preço, tá joia? Beleza? Então é isso. Vamos lá olhar o índice. Então, o índice fez aqui a defesa, né, da média de 400, era esperado, tinha que defender, e ele está repetindo o que ele fez aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Fez a defesa, teve um dia negativo na sequência. Aí ontem ele fez a defesa e teve um dia negativo na sequência. Ele chegou a abrir, né, com gap de alta nessa região aqui do 111,741, foi lá perder a média de 9, tentou defender a média de 9, depois caiu e fechou aqui levemente negativo, tá joia? Levemente negativo. E abaixo da média de 9. Então a gente não teve um sinal. Num dado momento do dia, ele deu a pinta de que iria cruzar a média de 9, ficou azul, mas isso não aconteceu. Então, para o dia de amanhã, o que a gente tem que olhar, tá? Deixa eu limpar aqui. O que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para essa região aqui, ó. Aqui. E aqui. Tá? Esse caixote aqui, ó. Novamente essa região aqui, ó, né? Que é o meio da região dos 13, 14 pregões já, né? Que a gente está lateral aí. Então, muita atenção, se o índice, por exemplo, abrir com gap de alta na média de 20, por exemplo. A média de 20 deve vir mais ou menos para cá, assim, ó. Tipo, assim, ó. Quase, né? Entenderam, né? Deve vir mais ou menos para cá, aqui, para
próximo dessa região aqui, assim, ó, tipo 167, por aí. Tá já 112, 167, mais ou menos isso. Então fique atento se abrir com gap de alta, tá bom? Que nem abriu hoje. Fique atento porque tende a continuar em correção, né? E essa correção, né, numa sexta-feira pode atrapalhar um pouco. De qualquer forma, estamos chegando num ponto de decisão, né? De decisão, porque se abrir, por exemplo, um candle aqui para baixo assim, ó, né? Vai perder essa região aqui, ó, né? Se, no entanto, mesmo que seja um candle menor, né? Mesmo que seja um candle menor, ele fica aqui, ó, acima aqui, ó, né? Já começamos a ter, ele vira azul, por exemplo, já podemos ter, de repente, um cenário em que ele rompe a média de 20, perdão, para depois buscar a média de 50. Então, o cenário é esse. Vamos olhar, né, para essa região, entre o 111,764 e o 110,779. Se você pegar aqui no semanal, né, ele fez, deixa eu excluir aqui, ele fez aqui, né, a defesa dessa região da média de 100, tá vendo? Ele continua lutando para não ficar abaixo dela, certo? E aí é aquilo que eu sempre explico para vocês, toda hora assim que eu posso, que eu lembro, eu falo disso. Então, como é que funciona uma média que é uma resistência, um suporte, certo? Então, aqui é um suporte móvel, a média é um suporte móvel. Então, ele vem até aqui, bate, fura. Quer dizer, a primeira vez defende, a segunda vez fura. Furou, a hora que fura, ele defende novamente. Porque é importante, uma região de preço importante, ninguém quer perder. Defende, volta. Ao voltar, vem fazer o teste. Certo? E aí, defende e deixa a média para trás, ou defende e faz assim. Tá joia? O que me chama um pouco de atenção, assim, que eu não gosto muito? Eu não gosto muito da proximidade com a banda de Bollinger aqui, ó, que tá bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui nessa região aqui, ó. Do 105 aqui, ó. E eu não gosto dessa proximidade com a média de 200. Tá? Não gosto. Tá? E vocês podem ver que a gente... o mercado não tem conseguido... Se você pegar aqui o diário, ó, você vê que ele não deu um novo sinal. Ele não dá sinal. O preço não está se movimentando. Né? O preço não está se movimentando. Então isso causa... uma dificuldade, né, na movimentação de papéis e tudo mais, né? Então você tem um dia de defesa, hoje não sobe tanto assim, e aí você tem que ir gerenciando essa sua operação dessa forma. Então, a dica para você é realmente considerar esses pontos aqui, né? E claro, ficar atento na gringa, né? Que é fundamental. O que acontecer na gringa vai ter vai reverberar para cá. Eu vou até abrir depois o EWZ para vocês verem. O EWZ é uma ETF, né, que trada é o nosso índice, né, na gringa, e aí a gente fala sobre ele. Mas então, tipo assim, a gente vê, né, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, deixa eu ver se YouTube é. Não, YouTube não é. Deixa eu pegar aqui. Magalu. Você vê, ó, a gente vê vários papéis, né, que perderam a média, tá vendo? Ó? Perderam a média de 400. Tem um monte. Depois eu até pesquiso para falar para vocês. Mas tem um monte de papel que perdeu a média de 400, apanhou muito. Então, a gente tem que ficar, ó, a BBAS, se não me engano. Ó, a BBAS, tá vendo? Ó, tá indo fazer o teste de perda da média de 400, tá vendo? Tá caindo a média, tá? Tá caindo a média, o papel tá em clara tendência de queda, tá bom? Ó, isso aqui é uma clara tendência de queda. Então, a gente tem que ficar um pouquinho atento no índice sobre esse teste aqui na média de 400,
tá bom? BBDC4, quer ver? Ó, tá vendo? Ó, veio para baixo, defendeu e agora parece que vai perder. Tá vendo? Ó? Parece que vai perder. Perder na média de 400, vem testar aqui o fundo. Então, o BBDC4 é um ativo muito importante na bolsa, né? Se não me engano, a Vale tá indo lá, ó, tá vendo? Ó, teve essa defesa aqui e tal, mas ó, tá indo lá. A Vale vai bater na média de 400. Então, são ativos, você tem que sempre pensar assim, tá? Você não tem nada, mas uma forma como eu reflito é assim. Quais foram os ativos que geraram a alta da bolsa na primeira perna? Aquela primeira perna do Covid. Foram as companhias Magalu, Via Varejo, etc e tal. Né? Na segunda perna, Vale, minério, commodity. Né? Todos esses ativos estão começando a perder preço. Os bancos, por exemplo, não chegaram nem ao topo pré-Covid, nenhum deles. Quer dizer, acho que Sambi 11 acho que chegou, mas Itubi não chegou, BBDC4 não chegou. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Você tem que olhar o índice nesse contexto, no contexto dos ativos, porque o índice reflete os ativos. O índice não é uma construção da minha cabeça ou da cabeça do cara tal. Não, é a reflexão dos ativos. Então, se os ativos estão perdendo as médias, ou estão buscando essas médias, ainda mais um ativo tão relevante que nem a Vale, por exemplo, é necessário que você fique atento a isso, tá bom? Vamos olhar o dólar? Cadê o FUT? Olha lá. O dólar, né, tinha caído ontem, veio com força, né, replicou hoje, veio para cima, tá joia? Então, atento, né? É evidente também que em pré-payroll, o índice não ia andar mesmo, certo? Nem o índice, e o dólar ia se proteger como? Subindo um pouco. Então é normal, cenário meio que esperado. Então vamos acompanhar o dia de amanhã e desenhar o cenário na segunda-feira, para a gente tentar pensar como é que a gente pode fazer um outubro bacana para todo mundo, beleza? DI futuro. Bateu para baixo, defendeu na média, mas já dá um primeiro sinal, tá? Esse primeiro sinal aqui quer dizer que ele potencialmente faz mais um topo e daí, a partir desse topo, a gente fica atento para ver se ele não corrige um pouco, tá joia? Então, vamos acompanhar. Isso pode efetivamente ser um bom sinal para o nosso mercado, né? Para o nosso mercado. Vamos acompanhar. Evidentemente que tem que esperar a inflação, tem que esperar um monte de coisa antes de se antecipar, tá bom? Beleza? Mas realmente é um primeiro sinalzinho de cansaço. Olha quanto tempo não dá um sinal de cansaço. Aqui, ó, né? Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Aqui, né? Aqui deu um, aqui deu outro, aqui deu outro. Então vamos ficar atento, né? A esse movimento. Ele tá num topo, né? Tá numa região muito forte já há um bom tempo. Pode aí de repente descansar, bater a média de 50 aqui, tá bom? Então esse foi o nosso cenário Brasil. E vamos agora olhar a gringa. Estamos aqui com o EWZ aberto, só para vocês verem. Olha aqui no EWZ, tá vendo? Então no EWZ a gente tem, né? O preço já perdeu a média de 400, tá vendo? A nossa bolsa em dólar já perdeu a média de 400. Beleza? A média de 200 já, né? Aqui a média de 50, perdão. A média de 50 tá caindo. Ah, perdão, gente, perdão. Ignore-me, ignore a idade. Deixa eu tirar a média de 9 aqui, ó, para ela não. Deixa eu alterar aqui, quer ver? Deixa eu esconder a média de 9. E deixa eu fazer o seguinte. Falei besteira, né, gente? Que eu tô com a cor lá do. Deixa eu pôr a 400 aqui. Mas perdeu, né? Eu falei errado, mas falei certo. Dei sorte, né? Basicamente dei sorte. A 400 tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele perdeu a 400. Tá joia? Em dólar. Perdeu a 400 em dólar.
A 200, deixa eu voltar aqui, voltar 200 para o lugar. A de 200, né, já perdeu a de 50, a de 100 tá caindo, ainda não cruzou, ainda tem um espaço aqui para ela normalizar, né, que a gente ter aí as médias todas alinhadas, mas já tem a 20, a 19, a 21, a 50 e aí a 200 e a 100, a de 50 já passou pela de 200 e a de 400 que está aqui, eu não vou adicionar aqui estou no limite aqui de número de indicadores aqui na tela. Então, e você vê que na gringa, ó, em dólar, ele fechou levemente positivo, tá vendo? EWZ fechou levemente positivo. Então, se você pegar aqui no mensal do EWZ, olha aqui, ó. Tem uma coisa aqui importante aqui, ó. Ó, você tá na região da briga, tá vendo? Ó? Eu falei isso pro Renan, Então essa região aqui, ó, é muito importante para a gente ficar atento aqui, né? Porque se perder, né? Você vê que a média de 9 está virada para baixo, a de 20 também está virada para baixo, né? A gente tem que ficar muito atento a essa região aqui, a essa perda dessa região do EWZ, porque se perder, vem aqui buscar o fundo, tá? Vem aqui buscar essa região aqui, ó, tá vendo? Ó, tá joia? E aí, evidentemente, né, isso aqui é o quê? É uma ETF que reflete o nosso índice. O cara tem que comprar ativo ou vender ativo para refletir o índice. Então, quando EWZ cai, tem venda de ativo no Brasil, tá bom? Então tem que ficar atento a isso, tá joia? Né, se a gente conseguir ver uma defesa dessa região aqui, perfeito, perfeito, ótimo, porque uma defesa numa área importante, num candle que é muito forte, que é o candle mensal, tá? Então isso é relevante. O resto é conversinha para boi dormir. Se isso aqui acontecer, vamos ficar muito bem. O ideal seria a gente ter um candle de defesa, tipo que nesse aqui, para daí a gente ter 1, 2, 3 meses de alta, por exemplo, entendeu? Esse aqui fosse de defesa, daí ele subiria, vamos ver. Mas o setup não é muito bom, né? Como eu já disse para vocês. Vou pôr aqui no semanal. Ó, no semanal, tá vendo? Ó, no semanal ele já meio que busca o fundo da banda de Bollinger de 50 aqui no semanal, tá vendo? No semanal a gente já tem as médias começando a passar pelas médias longas, né? Então a de 9 está passando pela de 100 e assim por diante. Então fiquem atentos, tá joia? Vamos olhar o restante? 10-year yield going up, sem discussões, vai lá para cima, vai buscar a média de 200 dele aqui em cima. Opa, no semanal. Tô no semanal, perdão, viu, gente? Perdão. Deixa eu pôr aqui. Pronto. Eu tô louco. Média de 200 lá do 10-year yield. Então tá aqui subindo forte, né, o 10-year yield. Por coincidência, TWT, esquece. Vai lá no fundo, buscar fundo. Bitcoin, ó, bateu aqui, ó, fez esse rompimento, olha o que acontece. Tem um candle logo na sequência de perda, tá? Eu faria uma parcial aqui, nessa região aqui, ó, que é a região que buscou esses preços históricos aqui. Eu faria uma parcial, tá bem em cima da banda, ele vai em algum momento retornar, você compra de novo, ó, abriu aqui, ó, a 9K20, mas olha a distância da média de 20, tá vendo? Gigante. Então, no mínimo ele volta para 9, e aí você compra aqui de novo, tá joia? Ethereum também pronto para fazer o rompimento, seguindo o script, muito bom. SP500, ó, isso aqui não é bom, tá? Isso aqui não é bom. Por que isso aqui não é bom? Porque o preço foi, primeiro, importante vocês saberem que é o que eu falei, é a primeira vez que nós vamos ter isso, ó. Ó, olha aqui, ó, olha quanto tempo a gente tem a média de 20 andando relativamente em alta, tá vendo? Ó, ela fica lateralzinha em alta,
Ó, a primeira vez que a gente vai ter, prestem atenção no que eu estou falando, tá bom? Isso é muito importante. Ó, quando que foi o cruzamento da média de 20 com a de 50 no SP500? Vocês sabem, quem faz meu curso, sabe que esse cruzamento aqui, ó, é o cruzamento para mim. É o cruzamento mais importante para mim do meu setup. Então, olha aqui, ó, 20 com a 50, cruzou aqui, tá vendo? Ó? Quanto tempo durou? Que dia foi? Vamos só marcar aqui, ó. 20 com a 50, tá? O primeiro, tudo bem, o segundo. Vamos marcar esse segundo aqui, ó. Foi no dia 26 de outubro, 20 de outubro de 2020, ó. Foi. Quando que descruzou? 30 de setembro de 2021, ou seja, foram 12 meses going up. E aí voltava na média de 50 para rebater. Ó, média de 50 para rebater, média de 50 para rebater, média de 50 para rebater. Entenderam? Então toda vez que tinha payroll, era esse o setup. O setup era de alta. Um setup altista. Certo? Setup altista. Agora a gente tem um setup baixista. Então, o que acontece aqui? O preço, ele sobe e ele encontra resistências que seguram o preço, não deixam ele subir. E é a primeira vez que vocês estão vendo isso acontecendo no SP500 em todo esse tempo aqui, ó. A primeira vez que isso está acontecendo. Tá joia? Então, como diz aquela musiquinha de Natal americana, you better watch out, né? Tem que ficar atento, watch out, porque Santa Claus is coming to town. Não é brincadeira, não. Então, isso aqui é um setup relevante. A gente, eu fiz uma venda, eu fiz uma venda em Nasdaq, quando eu vi a falha, né? Vamos acompanhar a abertura do dia na madrugada e como é que fica amanhã. Evidentemente, dia de volatilidade, o SP500 pode abrir caindo, e depois o payroll vir lá e subir, né? Que daí é a defesa que nós assim, né? Eu não torço, mas eu não quero que o mercado vire sangue, né, meu? Eu não quero que pessoas fiquem pobres, eu não quero que nada disso aconteça. Então, eu não, né? O mercado é um instrumento importante de geração de riqueza para as pessoas. Eu não torço, mas não quero ver ninguém sofrendo. Evidentemente, eu que estou fora, eu fico pensando assim, puxa vida, será que eu não poderia comprar SP500 aqui na média de 400? Eu penso. Eu fico empolgado com essa possibilidade. Tá joia? Né? Mas isso aqui é ruim para a economia global, é ruim para todo mundo. Então, se a gente quer ver uma defesa de preço, a gente gostaria de que no dia de amanhã, mesmo que tivesse um candle de queda aqui forte, tá joia? A gente tivesse aqui, né, uma defesa para ficar acima da média de 100, essa média laranjinha aqui, tá joia? Não acontecendo isso, aí ele vem aqui na média de 400. De 200, gente, é porque eu tô com a média de 200, desculpa, tá joia? E aí em Nasdaq, ó lá, Nasdaq foi onde eu fiz a venda. Eu fiz a venda aqui, ó. Bem aqui, assim. Eu vi essa regiãozinha aqui, ó, vendi aqui, né? Tô ganhando um troquinho, mesma ideia. Se encerrou o movimento, tá vendo? Cruzou, né? Esse é o meu curso, gente, meu curso. Cruzou aqui, eu não vendi aqui, né? Porque se eu vendi aqui, eu tô vendendo no fundo. Eu esperei subir e fiz a venda, tá joia? Então aqui é a mesma coisa, só que aqui menos, porque Nasdaq é mais errática, né? Nasdaq, o último cruzamento foi em junho desse ano, porque ela caiu, lembra? Ela tinha caído muito, né? Mas antes disso, ó, tinha sido outubro 20, terminou março, cruzou de novo cruzou de novo junho e está descruzando agora em outubro, tá joia? Então você tem um ciclo aí de 4 meses mais ou menos esses cruzamentos na Nasdaq, tá? Então por isso eu fiz a venda, acredito ser possível eu ganhar um bom dinheirinho com a venda e de repente Nasdaq bater aqui, né? Evidentemente eu vou fazer parcial, vou sair quando bater nesse suporte e assim por diante, mas
vamos acompanhar, tá bom? Euro, ó, olha o dólar batendo no euro. Mas com força, hein? Mas bate com força, como a gente diz aqui no interior. Batendo com força mesmo. Então, ó, perdeu essa região de fundo aqui. Lembra que eu tinha falado, ó, isso aqui era um suporte importante aqui, ó. Um suporte importante, perdeu, vai tentar subir. Não tentou, tá vindo para baixo. E o euro vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Tá joia? O euro vai vir aqui. Então, o que vai acontecer? O dólar vai subir. E aí, lembrem-se, quando o dólar sobe, commodities caem. Então, vai acelerar a queda do preço do minério de ferro, vai corrigir o preço do petróleo. O petróleo bateu num ponto importantíssimo e negou a alta, que é perto lá dos 80 dólares. Vou falar sobre isso já já. Então, petróleo. Ó, aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Região dos 80 dólares aqui, ó. Muito forte no mensal essa região. Eu tô de olho aqui. Bateu na média de 9, né? Eu fiz uma vendinha aqui de novo. Tinha feito uma vendinha aqui. Aí, agora que eu vi que fez o topo, fiz uma vendinha nos 79,80, 79,70 aqui, ó. E aí, saí aqui, ó, na média de 9 de novo. Ele subiu hoje. Vamos acompanhar o que vai acontecer a partir daí. Mas eu tô ali pagando meus stops, entendeu? Eu tô fazendo trading pequeno para pagar meus stops. Ouro. Bate aqui na média de 50, deve voltar, né? Para daí a gente começar a ver se ele vai ter força para subir ou não. Tá em tendência clara de correção, tá? Minério de ferro, nada para fazer, né? Nada para fazer, tá bom? Então foi isso. Esse foi o nosso Fast Trade especial Payroll. Não tenho muito o que falar sobre Payroll, né? Vamos acompanhar no dia de amanhã. O nosso índice está diretamente vinculado com essas questões que eu coloquei para vocês, com o gráfico. Então, você olha o EWZ com atenção amanhã, no final de semana, né? Claro, domingo eu publico uma leitura, um preview da semana para vocês, né? Mas fiquem atentos aí, tá joia? Fiquem atentos. Eu sempre recomendo para vocês, né, que quando você pega um ativo que sobe 7% num dia e você está no prejuízo, que você saia, faça uma parcial, mesmo que seja só do 7%. Por quê? Porque você ganhou dinheiro de um dia para o outro. Não entende o que eu estou falando? Não tem problema. O que você faz? Assiste. Tem 2 vídeos aqui no canal. Eu vou colocar aqui no card no final. Saia do buraco 1 e 2. Saindo do buraco, parte 1, parte 2. Em que eu explico até a questão psicológica, como é que você faz para lidar com essa questão de perda, etc e tal, para você ir evoluindo como trader. Beleza? É isso. Muito obrigado. Sucesso para todos vocês. Valeu. Amanhã não tem nada, né? Não temos nada amanhã, porque amanhã é sexta-feira. Né? Então, as sextas-feiras não existem mais para nós outros. Nós vamos nos ver no domingo com a publicação do vídeo à noite. Beleza? Um abraço para todos vocês. Curtam a sexta. Sextou. Vejo vocês no domingo. Um abraço para todos vocês. Fui, tchau, tchau. E tem lá o vídeo dos indicadores, como você faz para colorir indicador no Profit. Tem o vídeo como é que você faz para colorir o candle. E no vídeo que eu ensino como é que faz para colorir um indicador, eu ensino como é que você faz para você fazer mesmo. Lembra quando você coloca lá o tamanho da média, 20, você pode fazer tudo isso. Eu ensino como fazer um scriptzinho, que tudo isso é feito. Eu quero saber se o preço está acima de 20% da média, se está acima do 20% do volume, tudo isso está lá. Assista. Espero que ajude vocês na jornada, tá bom? Um abraço, fui, tchau, tchau.